Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Eu queria começar o culto pedindo que se colocassem de pé primeiro. E eu nem vou ler o versículo, porque esse versículo não sai da minha cabeça. Seja firme, constantes e sempre abundantes no Senhor. E eu creio que essa palavra aqui tocou tanto no meu ser, assim, que não consigo mais parar. E como foi no culto passado, foi falado sobre a corça que anseia por água, e mesmo sem sentir o cheiro da água, ela consegue saber onde que tem a água. E assim é a nossa vida com Deus. A procura dele sempre, ele brincando de se esconder e nós atrás dele. E eu creio que hoje o culto vai pegar todo mundo de uma forma que a gente vai viver isso daí. E esses dias eu estava meditando na palavra e me veio uma coisa. Eu estava lendo Apocalipse, e lá no Apocalipse fala que no momento onde o pessoal já tiver sido arrebatado, eu creio que já vou estar também, amém? E fala assim que o Espírito de Deus não estará mais conosco na terra, mas sim em nossos corações. Por isso que eu peço para cada um que a gente venha buscar o Senhor enquanto a gente pode, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, o que vai acontecer. E eu creio que se a gente buscar hoje em espírito e verdade, Ele é com nós. E assim como na minha vida sempre foi repleta de milagres, e eu creio que Deus tem um milagre na vida de cada um. E não é só o começo, não é o final. É só a gente continuar com Ele e Ele vai fazer a obra. Como tem feito na minha vida, como tem feito na vida de cada um de vocês aqui. Cada um de vocês que se encontra hoje aqui é um milagre do Senhor. Eu creio que a palavra dele é muito verdadeira, e eu tentando o máximo andar debaixo da palavra, de cada verbo que ele fala e que está escrito na Bíblia lá, eu estou tentando buscar. E depois do culto que teve semana passada ali, cara, não tem como a gente ficar do jeito que a gente estava ali, a gente tem que ir andar para trás, não dá mais também, né? Vamos andar para frente, e olhando para ele, né? Porque ele é os nossos olhos, ele é nossas mãos. Então eu peço que cada um comece a orar de uma forma que vocês venham buscar Ele e venham sentir a presença dEle, porque é notável a presença dEle aqui. Eu sinto a presença dEle nesse ambiente. Então, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha transbordar, Pai, em cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha colocar cada um em lugares, Pai, que nunca imaginaram estar, Pai. E em nome de Jesus, eu sei que hoje cada um que se encontra nesse ambiente, Pai, não veio por acaso, não veio do nada, Pai. Mas o nada, a gente sabe que o nada do Senhor é sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, estabeleça, Pai, sobre cada um deles, Pai, uma chuva de bênçãos, Pai. Uma chuva de bênçãos sem medidas, Pai. Que o Senhor venha fazer eles transbordar, Pai. Que eles não venham sair da mesma forma que chegaram, Pai. Que eles venham sair transbordando em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, estabeleça tamanha graça, Pai, sobre cada um deles, Pai. Que eles venham andar na Tua presença, Pai, particularmente, Pai, mas transbordando através daqui, Pai, não só aqui dentro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faça a Tua vontade, Pai. Faça que eles venham sentir a Tua presença de uma forma sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço neste momento que você feche seus olhos e abra seu coração, porque eu creio que Deus tem algo grandioso para nossas vidas essa noite. Feche seus olhos, não se distraia com nada. Conecte seu pensamento, seu coração no trono da graça que está nos céus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Você pode declarar que Deus é Tu bom. és bom. Abra sua boca e declare que Deus é bom. Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha
Você pode declarar isso sobre Ele. Ele é bom, Ele é bom. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Ele é bom, Ele é sempre bom. Ele é real, Ele é real, Ele é real. A realidade dele vem sobre nós. Ele nunca nos deixará. oh, não me deixarás jamais. Cante isso, declare isso. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais, eu sei. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Quem crê na bondade dele vai glorificando, vai montando um altar de adoração aqui neste lugar. Que seja levantado um altar de adoração. Que seja levantado um altar de adoração a Deus. Que seja levantado um altar de adoração em cada coração. Seja levantado um altar de adoração em nossos corações. E o manifestar do Espírito, da bondade de Deus seja manifesta. Oh, aleluia! Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Nós cantamos, Senhor. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Aplauda Jesus neste momento, aplauda Ele, é Ele, é Ele. Aleluia. Boa noite a todos, amém? Glórias a Ti, Senhor. Nós estamos aqui, o nome do nosso ministério é o Ministério Pedra Angular. E peço que nessa noite você não venha olhar para nós, você venha olhar para Cristo, venha clamar pela presença dEle. E é o único motivo que a gente está aqui, é para engrandecer o nome do nosso Deus. E que nós possa desenvolver um altar de adoração neste lugar, amém? Feche seus olhos, continue com seus olhos fechados. Que a atmosfera da unção, da presença venha a ser aumentada neste lugar. Se você sabe que essa canção cante. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Cante só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, nós estamos aqui na presença do Rei, na presença do Rei. Cante. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha, 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 brilha mais. Cante só pra cá e fazer o nome dele, e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, declare, só pra te adorar e fazer seu nome grande, e dar a Ele, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E só pra te Declare isso. adorar Declare isso com seu coração e e fazer. fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Você pode declarar mais uma vez, só pra te adorar, declare. E só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Ele é exaltado, Ele é adorado, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei. Aleluia. Nós cremos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor.
Ainda com seus olhos fechados, continue em adoração. Vai glorificando o nome dEle, vai exaltando o nome dEle. Nós não estamos aqui para exaltar homens. Nós estamos aqui para exaltar o Rei da Glória. Grandíssimo, o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça. Se você quer conhecer, cante. E eu quero conhecer Jesus. Nós queremos. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer. Queremos te conhecer. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. E eu quero declarar, eu quero conhecer. Nós queremos te contemplar. E eu quero conhecer. Eu quero. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Nós ansiamos pelo nosso amado, como a corça anseia pelas águas. Como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos pela manifestação do nosso Deus entre nós. Por isso nós cantamos Yeshua vem, Yeshua Hamashia vem, Yeshua vem, Yeshua vem. Yeshua cante, Yeshua. Declare, Yeshua, mais alto, mais alto, mais alto, Yeshua, Yeshua. Yeah, yeah, aleluia. Vem nosso amado, Yeshua, Yeshua, Yeshua.
predileto é Jesus. Jesus, Ele é meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Ele é meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus, Ele é meu preferido, meu predileto, meu Ele é real. Ele é mais real que o ar que respiramos. Ele é mais real que a pele em nossos ossos. Sem Ele nada existiria. Sem a presença dEle nós estaríamos aqui em vão. Ele é o nosso amado, desejado das nações. É aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O nosso amado Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós clamamos. Nós clamamos, nós clamamos por aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O que nenhum homem fez, vem fazer. Declare isso. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Peça por isso. Aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Ele vem, eu sei que Ele vem.
diante da majestade de Deus. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Clame por isso, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. O rei está aqui, que ruja o leão, Que a terra estremeça ele vem, ele vem. diante da majestade de Deus. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Diga isso alto. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Santo é o Senhor. Tu és Santo, Santo é. Diga o que ele é. Santo, Santo é o Senhor. Ele está aqui. Tu Santo é o Senhor. Vai glorificando, vai chamando, vai intercedendo. Nós queremos o manifestar do Espírito. Aleluia. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende.
Joel 2:28 vem se cumprindo. E a igreja clama, e a igreja clama. E a igreja clama. E a igreja clama, e a igreja clama. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, e o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Oh, a mão lá em cima. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama Vai não vai apagar. se acabar, não vai se apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não. Que o aroma da adoração, que o incenso da adoração possa chegar ao teu trono, Senhor. E nós somos gratos, Senhor. E nós somos gratos, Jesus. Levante as tuas mãos, querido, mais alto que você puder. Isso, isso, isso. Feche os teus olhos, querido. Nós não estamos aqui para mais um culto.
ou para cumprir um protocolo de mais uma programação da igreja, querido. Se você saiu da tua casa e você decidiu estar aqui, é porque de alguma forma o Senhor queria construir algo na tua vida, querido. Não existe propósito nenhum, querido, para o ajuntamento, não existe eficácia nenhuma para o ajuntamento sem propósito, querido. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a orar nesse lugar, querido. Eu quero convidar você a encher esse lugar de oração. Eu quero convidar os líderes dessa casa a começar a clamar nos seus lugares, começar a liberar palavras de vida sobre os nossos jovens, sobre essa geração. Nós estamos declarando que eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Existe uma palavra, querido, do Senhor, e essa palavra é sede firmes, constantes e abundantes. A palavra do Senhor não diz que o fogo viria por alguns dias. A palavra do Senhor diz que o fogo arderia continuamente no altar e jamais acabaria. Nós oramos, Pai, por essa geração. Nós oramos, Pai, pelos nossos jovens. Nós oramos, Pai, pela igreja brasileira. Nós oramos, Pai, pelos filhos. Oh, querido, talvez você está aqui e você ainda não conhece esse Jesus. Talvez você não saiba nem de quem nós estamos falando. Eu te convido, querido, você sair do teu lugar e vir à frente e fazer uma oração de entrega juntamente comigo. Ou talvez você está aqui e um dia essa chama já queimou, o dia isso já queimou no teu coração e hoje já não queima mais. Eu te convido a você sair do teu lugar e vir à frente. Nós vamos orar pela tua vida, querido. Oh, isso, ore. Levante a tua mão direita, querido, mais alto que você puder. Nós vamos liberar uma palavra de vida sobre as nossas famílias aqui representadas e também sobre a nossa geração, querido. Existe algo que o Senhor está fazendo nesses dias, querido. E eu acredito que Ele é a resposta para todo um clamor, querido. O mesmo texto que, o mesmo homem que diz que o Senhor é o desejado das nações, Ele também diz que Ele é o amado da minha alma. Não são os livros que dizem isso, querido. Não são as doutrinas quem disse isso, foi Davi. Nos Salmos ele diz: ei, Ele é o desejado das nações, mas é o amado da minha alma. Existe um clamor, querido, da nossa geração pela manifestação do Senhor. Existe uma expectativa de toda uma geração de que o Senhor se manifeste em prol de vidas. Mas existe um clamor de uma geração apaixonada dizendo: ei, Tu não és apenas para mim o desejado da nação, Tu é o amado da minha alma. Pai, nós oramos a Ti, Pai, nessa hora, Deus, em nome de Jesus, sobre todos os nossos familiares,
sobre todas aquelas pessoas que nós representamos aqui nessa noite, sobre toda a nossa geração, Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos e declaramos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha responder a todo o clamor nesse tempo, Deus, em nome de Jesus, com o teu favor, com a tua graça. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que todos aqueles que são enfermos sejam curados e alcançados pela mão do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pela tua manifestação de provisão em todas as casas. Nós oramos, Pai, pelo alinhamento do coração dos pais com os filhos. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, por um alinhamento de propósito, que o Senhor venha despertar os teus filhos, cada um segundo a sua vocação, e nós venhamos ser uma geração que viva para cumprir o seu propósito, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos, Pai, e nós somos gratos pela graça que é derramada nesse lugar, nessa hora, Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, querido. Levante as suas duas mãos o mais alto que você pode e aplauda o Senhor com todas as tuas forças. Celebre o nome dEle, celebre o nome dEle. Aleluia, 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 aleluia. Tome teu lugar, querido. Eu quero primeiro aqui agradecer ao pessoal Pedra Angular. Quero dizer que nós nos alegramos muito em poder estar vivendo isso juntos, irmãos, e não seja a primeira nem a última vez, mas que seja a primeira de muitas vezes que nós possamos estar juntos, né? Já tive a honra e o privilégio de ministrar ao lado do Eliezer. Já tive a honra de ministrar ao lado do Maicão também, já. É a primeira vez que a gente divide altar com o Gladys, né? Mas com a Muriel e o Marcos também já estiveram nos abençoando aqui. E o nosso coração queima por viver isso aí. Eu creio que o Evangelho, ele não depende de placa, ele não depende de doutrina, mas sim de corações desejosos. E eu sempre falo aqui que se nós estamos indo para o mesmo lugar, um dia a gente vai se encontrar. Em algum lugar da história a gente vai se encontrar. Nós todos temos uma missão. Nós caminhamos para cumprir essa missão. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês ainda vão estar nos ministrando aqui, ainda hoje, depois. Mas além da honra de ter os irmãos aqui, eu também tenho uma honra hoje. Eu acredito que a honra é nossa, da igreja, de poder então ser ministrado pela vida do meu irmão, do Jean, pastor Jean. Quero convidar ele para vir aqui. Eu quero que todos recebam com um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. O Jean, além de ser meu irmão, querido, da família, o Jean, ele é pioneiro do projeto Mage aqui em Xaxim. Há 5 anos e meio atrás, a gente sonhou. Na verdade, são 6 anos e meio atrás, né? A gente sonhou com esse momento, a gente projetou tudo isso, e ele foi uma das pessoas que estavam do meu lado nessa hora, nesse momento de a gente planejar, fazer os nossos planos. E o Gia também, ele foi líder dessa casa, líder de célula, ele trabalhou com jovens, ele foi o nosso primeiro líder de jovens aqui da Igreja Mage. E hoje ele mora lá em Teutônia, a 400 quilômetros daqui. Hoje ele vive uma outra realidade, ele desfruta de uma outra estrutura, uma outra realidade. E hoje ele está lá vivendo e cumprindo com tudo aquilo que o Senhor propôs a ele. E nos alegramos muito em viver esse momento ao lado dele, principalmente sermos ministrados por aquilo que ele está vivendo, por aquilo que ele está desfrutando nesse tempo. Amém? Gia, eu quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. Fica à vontade, que o Senhor te use tremendamente nessa noite e que nós possamos, então, juntos viver o estabelecimento do reino nos lugares que a gente está. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Como é que prega depois desse louvor? Chega a ser estranho ter que parar, né? Um ambiente como esse, né? Onde Deus se manifesta, onde a presença de Deus é real.
Eu cheguei aqui hoje, como o pastor Altair disse, eu me sinto em casa. Não era nesse prédio onde nós começamos, era 2 antes desse. Mas Deus me deu o privilégio que quando eles foram mudar do último, quando eu saí daqui, eles estavam, quando eu vim visitar aqui a minha família, eles estavam mudando para esse barracão. Eu ajudei a construir o altar também, eu estava aqui no dia, fiz parte também do início desse prédio aqui. Me sinto muito feliz por isso. Eu cheguei e eu sei o quão eles são bem servidos aqui da palavra de Deus, amém? O quão bem alimentados vocês são. E daí eu chego aqui e o meu irmão me diz ontem à noite, eles, cara, o que a gente está vivendo é algo único, é algo épico, é algo que a gente ainda não viveu. Nos últimos 2 cultos, o nível de palavra foi muito alto. E eu disse amém. Amém. E eu confesso para vocês que eu me dediquei no Senhor essa semana porque eu queria ser bênção. Então, nessa noite, para a tua vida, eu não queria que você viesse aqui hoje e simplesmente ouvisse uma palavra e saísse daqui da mesma forma, mas eu quero ser bênção na tua vida para hoje lançar uma semente no teu coração para que você possa sair daqui vivendo algo novo, sendo ativado para um próximo nível. Exatamente essa palavra que eu quero trazer hoje, sobre os níveis de profundidade em Deus. E quando eu cheguei aqui, eu disse para a pastora Vanderleia que eu queria orar um pouco. E eu fui ali para aquela salinha, e eu cheguei ali, eu fui envolvido numa presença de Deus, na glória de Deus, de uma forma assim tremenda. E eu pedi para Deus, eu disse, Deus, que ambiente é esse? E Deus falou para mim, Jean, assim como você, eu também gosto de estar aqui. Eu também gosto desse lugar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quero agradecer a pastora Altair, a pastora Wanda, os pastores dessa casa que confiam esse púlpito, confiam o altar do Senhor para a gente estar trazendo uma palavra. Quero agradecer aqui o Eduardo, cadê o Du? Eduardo, Geise, o Maicon, a Kelly não está aqui, que são os líderes desse momento, e toda a igreja que sempre me recebe com muito carinho. Amém? Gostaria que você fechasse os teus olhos por mais um instante. Eu quero fazer uma oração antes de a gente estar introduzindo a palavra. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa presença, Pai, gloriosa. Deus, obrigado pela essa presença, Senhor, palpável, a qual o Senhor nos presenteou nessa noite. Deus, eu te agradeço, porque é isso que faz, Pai, esse culto valer a pena, Deus. É isso que faz, Deus, a gente sair da nossa casa. É isso que me move, Deus, a sair, Senhor, no local onde eu vivo, Senhor, para vir para cá, Deus. É a Tua presença, Deus. É aquilo que nós temos de mais importante. Se o culto terminasse agora, Pai, a gente poderia sair daqui satisfeito. Satisfeito pelo motivo que o qual o Senhor se fez presente. Teu Espírito Santo, Pai, estava no nosso meio, Deus. Te entrego, Deus, esse momento da palavra, Espírito Santo, tanto no agir, no conduzir, no operar, no manifestar. Entrego tudo a Ti, a condução desse momento. Eu oro por cada mente aqui, Pai, agora que ela seja lançada cativa, Deus, ao teu entendimento, Deus, que ela possa entender a Tua palavra. E mais do que isso, Deus, que ela possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, receber, Pai, essa semente, Deus, e que essa semente possa cair numa terra boa, uma terra próspera, uma terra que dá frutos, e frutos a longo prazo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse comigo em Ezequiel, capítulo 47. Eu queria falar um pouquinho do meu testemunho antes de eu começar a palavra de introdução, porque tem a ver com aquilo que eu quero ministrar hoje. O pastor Altair já falou um pouco aqui. Nós somos praticamente 6 anos que a gente veio para cá, né, pastor? E desde lá de Xanxerê, onde a gente foi gerado, nós fomos gerados com muitas palavras direcionadas de Deus, onde nós íamos avançar, onde nós íamos crescer, onde nós, através da nossa vida, o reino de Deus seria estabelecido. Na época, 2009, tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Não sabia nada da vida, a não ser, quem conhece o nosso testemunho particular sabe que nós sofremos muito na questão familiar, dentro de casa, até que Deus entrou e restaurou a nossa vida por completo. Com 14 anos, e eu era apenas um menino. E lembro que o meu irmão já tinha uma certa idade, uma idade mais
mais avançado, alguns anos a mais do que eu. E eu lembro que todos os meus irmãos, por eu ser o mais novo da casa, os meus irmãos eles recebiam mais atenção, porque de certa forma eles iam dar retorno muito rápido, então mais rápido do que eu no reino de Deus. Eu era apenas uma criança, eu era apenas um menino. Ensino fundamental ainda, nem ensino médio eu não estudava. E eu lembro que eu cresci nesse ambiente, mas eu queria muito estar no nível deles. Eu queria muito alcançar eles, eu corri muito de atrás deles, para mim não ficar para trás. E isso fez toda a diferença na minha vida. Porque quando eu precisei colocar em prática, eu estava preparado. E eu consegui remir esse tempo de Deus na minha vida. E hoje, com 25 anos, eu saí daqui para casar, eu digo assim. Saí daqui porque eu conheci a Kathleen e para viver o propósito de Deus em família com ela lá em Teutônia. E eu saí daqui e eu estava preparado porque eu tinha vivido muitas coisas aqui. Assim como vocês vivem hoje, Deus estava me preparando, eu estava me alimentando muito de Deus. Se tinha alguém que eu estava ali hoje na salinha e o Duda estava orando, e o Duda estava falando da sede, e o Duda estava orando que ele tinha muita sede, que ele tinha muita fome, clamando, esse cara era eu. Se tinha uma oportunidade de estar na presença de Deus e se entregar, era comigo. O Alan está aqui, conhece um pouquinho do meu testemunho, o Mateusão também. E quando chegou o momento de eu colocar tudo isso em prática, eu estava preparado. Hoje eu faço parte da família Hope Church, que o pai da Kathleen, pastor Cláudio, deve estar assistindo essa live, um abração para eles. Família, rede de igrejas do pastor Cláudio, então o pai da Kathleen, meu sogro. Hope Church, elas são 3 igrejas em Teutônia, são 2 cultos, um no sábado e um no domingo. Um sábado pastoreado, então supervisionado por ainda no domingo em Campo Bom, são 200 quilômetros de Teutônia, ainda no domingo em Parobé, 250 quilômetros de Teutônia, ou seja, então quando Deus disse até a entrada do templo, debaixo da estrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Obrigado. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dava para o leste. E um riacho saía do lado do portão, do lado sul do portão, com uma vara de medir. Gostaria que você repetisse comigo, uma vara de medir. O homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. E ele me fez atravessar o riacho ali. E as águas chegaram nos meus tornozelos. Repita assim comigo, tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Repita comigo, joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Repita comigo, cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a não ser a nada. E ele me disse, homem mortal, preste atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando eu cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos 2 lados. Amém? Eu queria usar essa palavra de introdução, porque o profeta Ezequiel aqui, ele fala de uma proporção. E eu quero que você imagine esse rio como o reino de Deus. E aqui o profeta Ezequiel está falando de formas de medidas, está falando de níveis. Você consegue entender dessa forma? Níveis, ele está sendo bem claro, em formas de medida, ele está sendo bem claro do avanço nos níveis. E eu tenho uma palavra, e eu já ministrei aqui há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, sobre Ezequiel 47, onde eu falava sobre cada nível, mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero que vocês entendam que o reino de Deus, ele é constituído de níveis. Amém? Olha só. Acontece que nós, cristãos, no decorrer da caminhada, nós cometemos alguns erros comuns e quase que imperceptíveis, quase que nós não percebemos esses erros, que nos fazem, de certa forma, estacionar ou parar em alguns desses níveis. E é preciso agir com sabedoria e romper para poder avançar. E é isso que nessa noite eu quero ministrar no teu coração, rompimento para o avanço. Amém? Quantos querem romper? Quantos querem avançar?
Glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 19. Se você pode abrir comigo, a gente vai viajar um pouco na Bíblia hoje. Tem toque de recolher aqui? Né? Tem toque de recolher aqui? Quinxaxim? Não? Êxodo 19. Aqui a Bíblia fala, eu vou resumir para vocês. A Bíblia fala de Moisés, da liderança de Moisés, onde Moisés ia ter com Deus, intercedendo pelo povo. Moisés tinha com Deus e trazia o direcionamento para o povo. Amém? Todo mundo conhece essa passagem? Tem alguém que não conhece essa passagem? Moisés então era como de hábito, como comum. Moisés subia a montanha, receber de Deus direcionamento e voltar e aplicar isso e compartilhar isso com o povo. Eram mais de 3,5 milhões de pessoas que a liderança de Moisés alcançava. E a Bíblia diz que em um determinado tempo, o povo queria conhecer o Deus de Moisés. O povo queria ter o mesmo acesso que ele. O povo queria subir a montanha junto com ele. E a Bíblia diz que Deus deu uma chance para eles. Falou, Moisés, está aqui no capítulo 19. E no início do capítulo 20. A Bíblia diz assim, que Deus diz assim, aí Moisés, tu vai e tu prepara o povo para se encontrar comigo. Tu prepara o povo para que eles se purifiquem, tu prepara o povo e uma série de coisas que Deus deu de condição para que Moisés levasse para o povo, para que o povo pudesse se chegar a Deus. E a Bíblia diz que assim foi, assim fez, Moisés foi, levou o direcionamento para o povo. E a Bíblia diz que no momento que Deus começou a se manifestar na montanha, através da fumaça, através do fogo, a Bíblia diz que Deus se manifestou em meio ao fogo, Deus se manifestou em meio à fumaça, que o monte tremeu. O que o povo fez? O que o povo fez? Quem sabe? Ninguém sabe. O povo sentiu medo. Eu imagino aqueles que estavam ansiando mesmo por receber mais de Deus, que estavam ansiando mesmo por conhecer aquele Deus. E a Bíblia é clara, que esse povo ia conseguir ver Deus. Foi esse o trato com Moisés. E a Bíblia diz que o medo impediu eles. A primeira coisa que eu queria ministrar sobre vocês nessa noite é que o medo nos impede de romper. O medo nos impede de avançar. Essa é uma característica de uma pessoa que ela está estagnada, que ela está estacionada no mesmo lugar, no mesmo nível e não consegue avançar. O medo. Amém? Volta um pouquinho comigo. No livro de Gênesis, capítulo 25. A Bíblia diz que o povo ficou com medo e eles disseram para Moisés, Moisés, continua indo você. Continua indo você buscar de Deus e traz aqui para nós que está bom. O medo nos traz, além de estagnação, o comodismo. Deixa que outra pessoa, eu venho no culto no domingo e eu recebo uma palavra do pastor Altair, porque ele é muito usado por Deus, e na semana eu imagino que ele ora, jejua e busca, e daí no domingo ele vem e compartilha. É muito bom. É muito bom, mas o que Deus tem para ti é muito mais. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus tem mais. Fala com voz de autoridade, fala assim para ela, Deus tem mais. É muito bom sim vir no culto, ainda mais num culto como esse, é muito bom, você sai daqui renovado. Você sai daqui queimando e, como diz o Luiz Hermínio, chapado. Mas Deus tem mais. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 25, que conta a história dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Esaú, o filho mais velho, que tinha a bênção da primogenitura, pelo fato de ser o filho mais velho. E a primogenitura na época era como se o pai
era como não. O pai entregava, passava o bastão para o filho e dizia assim: filho, tudo que eu tenho, todo o meu poder, a minha autoridade, todas as minhas conquistas, agora ela passa para ti. E você dá continuidade nesse legado. Ou seja, a primogenitura, em um determinado momento da vida, colocava Esaú num nível maior. Amém? Você está entendendo isso? E a Bíblia diz que Jacó, então, o filho mais velho, mais novo, de certa forma mais novo, que não era herdeiro da primogenitura pelas condições normais e naturais, tentou trapacear Esaú. Tentou não, trapaceou Esaú. A Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú, porque Esaú era caçador. Isaac, assim como eu, gostava de comer churrasco. Ele gostava do filho, então, porque o filho era caçador e trazia carne para ele. E a mãe gostava mais de Jacó, porque Jacó era mais assim da cozinha. Então era dividida aquela casa e Esaú estava caçando. Quando voltou da caça, com fome, imagina ele, né, ficando dias na mata caçando. E quando ele estava voltando para casa com fome, tá lá Jacó com um banquete de lentilha esperando por ele. E Esaú chegou e disse: eu quero comer. E Jacó disse assim: eu dou comida, mas você tem que abrir mão da tua primogenitura. O que um cara com fome não faz, né? A Bíblia diz que ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, por um momento de prazer, por um momento que ele ia se sentir confortável, que ele ia se sentir saciado, mas era só um momento. Ele deixou de acessar um nível maior em Deus. E a segunda coisa que nos faz parar no reino de Deus, a segunda coisa que nos faz estagnar no reino de Deus é o conforto, é o comodismo. Amém? Segunda Reis, capítulo 2. Está muito rápido. Fala que eu paro e vou mais devagar. Quero introduzir essa palavra para vocês hoje. Essa é só a introdução. Segunda Reis, capítulo 2. A Bíblia conta a história de Elias e Eliseu. Deixa eu ler para vocês. Chegou o tempo do Senhor levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto a Eliseu. E no caminho Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu respondeu: juro pelo Senhor e pelo Senhor que eu não te deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre hoje para longe? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Novamente Elias manda Eliseu ficar. Diz assim: agora, a partir daqui você fica e eu vou sozinho. E a resposta de Eliseu foi a mesma. Juro pelo meu Senhor Deus e pelo Senhor que eu não te deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre hoje para longe? Ele falou: sim, respondeu Eliseu, mas não vamos falar sobre isso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o Jordão. Pela terceira vez Elias disse então para Eliseu ficar, e ele disse: juro pelo meu Senhor Deus e pelo Senhor que eu não vou te deixar. Então eles saíram e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-se e bateu com ela na água, e a água se abriu. E Eliseu e Elias passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: diga, o que você quer que eu faça antes que eu seja levado embora? E Eliseu disse: quero receber de herança 2 vezes mais poder do que você. Elias respondeu:
Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando, quando de repente um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias foi levado no céu por um redemoinho. Eliseu viu tudo o que aconteceu e disse: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, e depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali, e bateu na água, e com a capa de Elias disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E aí bateu de novo na água, e a água se abriu no meio, e ele passou para o outro lado. Amém? O que a Bíblia está dizendo aqui? Elias, homem de Deus, Elias, onde Deus operava muitos milagres através da vida dele. Elias é o profeta que clamou por fogo e Deus mandou fogo. Quando os profetas de Baal desafiaram o Deus de Israel, e Elias, de tão ousado e de tamanha autoridade que ele tinha no reino de Deus, a Bíblia diz que ele desafiou os profetas e disse: ei, vamos fazer aí um desafio. Vocês clamam para o Deus de vocês, eu clamo para o meu, e o Deus que responder com fogo, então esse que é Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal arrumaram lá o altar de sacrifício, então arrumaram todo lugar lá e ficaram durante horas pedindo para que o Deus Baal mandasse fogo, e nada de fogo, e nada de fogo. A Bíblia diz que Elias ria da situação. Eu só quero falar para vocês quem foi Elias. A Bíblia diz que quando chegou a vez de Elias, ele falou assim: ei, fazer pegar fogo no seco é fácil. E os caras estavam tentando por meio-dia, eles estavam tentando fazer fogo e não conseguiam. E a Bíblia diz que Elias falou: ei, fazer fogo no seco é muito fácil, manda molhar tudo aí. Cara, era ousado ou não era? Mandou molhar tudo. Disse: aí, faz uma valeta ao redor aí, vamos encher de água também. Senão vocês vão dizer que foi fácil. A Bíblia diz que ele orou uma vez pedindo por fogo. Ele orou para o Senhor Deus de Israel: responde com fogo. A Bíblia diz que não sobrou um dos profetas. Todo o sacrifício foi queimado, e todos os profetas de Baal foram mortos. Tamanha era a autoridade de Elias, que disse que não ia mais chover e parou de chover. Que disse que ia chover de novo. A Bíblia diz que até os cavalos tomavam água de pé. Ele tinha autoridade ou não tinha? E a Bíblia diz que Eliseu, na primeira oportunidade que Elias disse assim: ei, Eliseu, agora você fica e eu vou seguir o meu caminho. Imagina se Eliseu tivesse dito: sim, senhor, meu pai. Já posso voltar para casa assistir Netflix? Já posso voltar para casa? Alguns, eu sei aqui que gostam do playzinho. Posso jogar um play? Já posso voltar para casa e fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer? Não, Eliseu disse... Se fosse nos dias de hoje, eu imagino que Eliseu dissesse: nem me matando, eu vou contigo até o fim. E eu podia aqui trazer uma revelação dos lugares onde eles passavam, aonde eles passaram, e só essa jornada já teria valido a pena. Só dele ver o Rio Jordão se abrindo no meio já teria valido a pena. Mas a Bíblia diz que Elias pediu para ele: o que tu quer? E Eliseu respondeu: eu quero entrar num nível maior. Eu não estou conformado com isso que eu estou vivendo, eu quero viver 2 vezes mais que isso. Eu tiro uma conclusão disso, igreja. Está disponível para qualquer um, mas a gente precisa querer. Está disponível para cada um de nós aqui, mas a gente precisa querer, a gente precisa querer muito. A Bíblia diz que Eliseu não desistiu, ele foi até o final. E Elias disse assim: então, se você vê eu sendo arrebatado, imagina isso. Imagina você vendo uma carruagem de fogo vindo buscar o teu pai, puxado por cavalos de fogo, levando o teu pai espiritual, e você pediu para ele 2 vezes mais poder. Você acha que o pai dele não ia responder esse anseio? A Bíblia diz que o profeta Elias fez 7 grandes façanhas na Bíblia. E a Bíblia diz que
profeta Eliseu fez 14. 7 mais 7, 14, porção dobrada. 2 vezes mais. Mas ele buscou com intensidade. Ele quis. Não é para qualquer um, é para aqueles que querem. Pastor Célio, meu pastor Célio. Ele dizia muito isso. É para aqueles que querem, ele fazia com a mão assim. É para aqueles que querem, é por isso que nós fomos gerados dessa forma, porque isso queimava dentro de nós. Nós cantávamos uma canção que nós não conseguíamos ser crente de domingo à noite, nós não conseguimos vestir aquela roupa de religioso e ir para o culto do domingo e na segunda-feira a nossa vida voltar ao normal. A minha família não conseguiu fazer isso. Mas a gente queria. Nós queríamos muito e Deus responde. E Deus responde. Eu costumo dizer que a forma que Deus usa para nos abençoar e para liberar poder, autoridade sobre as nossas vidas para cumprir o propósito dele aqui na terra é um nível. Vocês conhecem um nível de construção? Quem aqui trabalha com construção e usa aquela mangueira de nível? Tem alguém aqui que conhece isso? Hoje em dia é tudo no laser, né? Antigamente era uma mangueira transparente onde você enchia de água. Quem conhece esse? E o nível é esse, você marca ele num lugar, você pega e puxa a trena aqui, eu quero 1,40 m, e você deixa aqui, você coloca a água exatamente no 1,40 m, e a mangueira responde exatamente no nível do outro lado. Assim é o reino de Deus, assim é Deus com nós. Nós marcamos e determinamos o quanto nós queremos, e Ele responde na mesma medida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus tem mais. Por favor, olha com ela com voz assim de autoridade, vencedor, diz assim: Deus tem mais. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, a Bíblia conta uma passagem onde Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe. E nessa passagem, quando eu estava estudando hoje, quando eu estava concluindo essa palavra hoje, Deus me deu essa passagem. E eu olhando para ela, entendendo ela, ela fala dessas 3 coisas que eu falei para vocês agora, que é o medo, o conforto e o conformismo. E eu quero recapitular com vocês: não tenham medo de viver aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não se conforme com aquilo que você está vivendo hoje. Deus tem muito mais. Seja inconformado. Seja inconformado. Deus tem para ti uma porção dupla. E no livro de Mateus, capítulo 16, a Bíblia fala que o dia de Jesus não começou bom. A Bíblia diz que alguns fariseus indagaram ele, pedindo para que ele fizesse milagre, e Jesus sabia que estava falando com hipócritas, Jesus sabia que estava falando com fingidos, e disse assim para eles: o único milagre que vocês vão ter vai ser o milagre de Jonas. Imagina que Jesus, talvez não tinha sido a melhor noite, mas ele levantou, se fosse nos dias de hoje, ia dizer assim: esse pastor comeu milho hoje. Se fosse o líder de célula, eu ia ligar hoje: ô pastor, meu líder me xingou hoje. Jesus acordou e aqueles hipócritas fingidos começaram a pedir: faz o milagre aí. Tu não é Deus, tu não é o Messias, faz o milagre aí. E Jesus falou: o único milagre que vocês vão ter vai ser o milagre de Jonas. Ou seja, se vocês se arrepender, vocês não vão morrer e ir para o inferno. Resumindo, Jesus estava com poucas ideias naquele dia. É um culto jovem, eu posso usar esse vocabulário, né? E daí a Bíblia diz que os discípulos... Deixa eu ler para vocês. A partir do versículo 5. Jesus já tinha tido esse incômodo com os fariseus. A Bíblia diz que os discípulos, então no versículo 5 do capítulo 16, diz assim: quando os discípulos atravessaram para o outro lado, para o lado leste do lago,
esqueceram de levar o pão. Olha só. Jesus disse: fiquem alertas, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns para os outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão? Olha só que interessante. A Bíblia diz, Jesus literalmente, não era, sabe, aquele dia, sabe. Daí Jesus sai daquela situação com os fariseus, a Bíblia diz que os discípulos esqueceram do pão para eles se alimentar e começaram entre eles murmurar. E daí Jesus diz: cuidado com os fariseus ali atrás. Cuidado para não ser hipócrita igual eles. E daí a Bíblia diz assim que eles começaram a falar entre eles: ele está falando isso só porque nós esquecemos o pão? Essa era a pergunta dos discípulos. E isso irritou ainda mais Jesus, e Jesus voltou para eles: mas não eram vocês que estavam comigo aí atrás, há pouco tempo, onde eu multipliquei pão e peixe? Por que é que vocês estão preocupados com o pãozinho, se eu sou o pão da vida? Era isso que Jesus queria dizer, eles não estavam entendendo. A Bíblia diz que eles começaram a murmurar uns com os outros, começaram de murmurinhos. E deixa eu trazer um alerta para vocês, igreja. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisinhas, e nós servimos a um Deus que multiplica pão e peixe. Nós servimos um Deus que anda sobre as águas. Nós servimos um Deus que ressuscita os mortos. E Deus queria lembrar os discípulos naquele dia: vocês querem andar comigo, mas vocês esquecem tão rápido das coisas. E daí a Bíblia disse: eu vou levar vocês para Jesus disse: eu vou levar vocês para um novo nível. Esse é sempre o desejo de Deus, esse sempre vai ser o desejo de Deus, nos levar para um nível maior. Entenda isso, igreja. Esse vai ser sempre o desejo de Deus, nos levar para um nível maior. A Bíblia diz que Jesus convidou eles: vamos para Cesareia de Filipe. Sabe onde era Cesareia de Filipe? Eu vou usar essa expressão: era o inferno na terra. É isso, pastor? Era um inferno na terra, dominado pela orgia, dominado pela prostituição, pelo satanismo. Um Deus adorado lá naquele lugar chamava Deus Pan, Deus Pânico, onde eles ofertavam criancinhas, sacrificavam criancinhas para que o sangue delas fosse derramado, e se o sangue delas corresse naquele riacho, era sinal que o sacrifício foi aceito por Deus Pan. O que Jesus queria fazer nesse lugar? Queria levar os discípulos dele. Eu imagino que Jesus estava pensando: eu quero sentir de vocês se o medo vai ou não paralisar vocês. Se eu quero ver quantos vão ficar pelo caminho por causa do medo, porque eles conheciam a fama daquele lugar. Eu queria ver quantos deles, eu imagino que Jesus queria ver quantos deles diziam assim: pois é, Jesus, pediu demais. Não vai dar não, Jesus. Igual aquele videozinho do Tiago Ventura dos 300 lá. Por que tu arruma umas confusão dessas? Jesus queria saber quem estava com ele e quem não estava. Jesus queria saber quem queria ir mais longe. Jesus queria saber quem queria acessar um novo nível. E a Bíblia diz que quando eles estavam chegando lá, Jesus fez uma pergunta para eles. Lá, o inferno na terra, imagina você um lugar opresso. Você já deve ter visitado um lugar assim, você já deve ter ido num lugar assim, um lugar de morte. Um lugar tomado pelas trevas. E daí Jesus chega naquele lugar e faz uma pergunta para os discípulos: quem esses aí falam que eu sou? Essas pessoas desse lugar falam que eu sou. E os discípulos falaram: uns dizem que você é Jeremias, outros falam que você é João Batista. Deixa eu ler para vocês. Jesus foi para a região, versículo 13 do capítulo 16. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns disseram que o Senhor é João Batista, outros disseram que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Ou seja, Jesus fez uma pergunta para os discípulos, e os discípulos responderam.
Para eles, Jesus, para eles, você é só mais um. Para eles, você não passa de mais um profeta, um fazedor de milagre. Para eles pensam que você é como Elias, João Batista, esses profetas que vieram antes de ti. Eles pensam que o Senhor é isso. E daí a Bíblia diz assim: e para vocês, quem eu sou? Daí a Bíblia diz que Simão diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Reconhece quem Jesus é num lugar de medo. Reconhece quem Jesus é depois de ter saído da zona do conforto, inconformado com o local que ele estava, com o nível que ele se encontrava. E a Bíblia diz que na mesma hora, eu imagino Jesus. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Jesus estava no pior lugar do mundo. E Jesus não precisa de afirmação, igreja. Não era essa a questão. Jesus não queria ser não queria massagear o ego. Jesus não queria mexer na autoestima dele. Jesus não precisa de afirmação. Ele sabe quem ele é. E a Bíblia diz assim: e para vocês, quem eu sou? E a Bíblia diz que Simão disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Eu imagino Jesus nessa hora querendo bradar por dentro, dizendo assim: sim, Pedro. E bem-aventurado tu, Simão, que a partir de hoje vai se chamar Pedro, pedra. E sobre ti eu vou estabelecer a minha igreja, sobre ti eu vou estabelecer o meu reino. Sabe o que aconteceu naquele momento? Pedro acessou um novo nível. Pedro acessou um novo nível. De uma pessoa fragilizada, se você acompanhar a história de Pedro, como Deus o chamou, você vai ver que era uma pessoa fragilizada, uma pessoa pacata, vivia uma vida pacata, comum, devia até ser crente, podia até ir no domingo na igreja. E Jesus disse assim: ei, não é só para isso que eu te chamei. A partir de hoje, eu quero tirar você dessa vida pacata que você vive e eu quero estabelecer algo sobre ti. Pedra. Fundamento, a primeira coisa que Deus faz com uma pessoa que quer viver o mais, que quer acessar níveis maiores, na presença dele, ele troca até o nome. Se até hoje você não conseguia, se até hoje você não era capaz, ele te capacita. Se até hoje você não conseguia romper em autoridade, ele derrama autoridade sobre a tua vida. Foi isso que ele fez com Pedro. Ele disse: a partir de hoje você é pedra, eu coloco uma estrutura sobre ti. Uma rocha edificada, e mais do que isso, Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja, eu vou estabelecer o meu reino através da tua vida. Mais do que isso, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra ti. Tá bom para ti? Tá bom para ti, mas Deus ainda tinha mais. E Deus falou para Pedro, disse assim: Pedro, o inferno não vai prevalecer contra ti. Mais do que isso, eu quero te dar uma chave, Pedro. Eu quero te dar uma chave. Que tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar aqui na terra vai ser desligado no céu. Sabe por quê? Que muitas vezes nós oramos para a nossa casa mudar, para a nossa família mudar, para a nossa realidade mudar. Talvez você ainda não está com essa chave na mão, talvez você ainda não chegou nesse nível, mas existe um nível onde Deus libera autoridade sobre a tua vida, e você diz assim: ei, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, e a tua casa começa a ser transformada. Existe um nível no Senhor, igreja, onde nós pegamos a chave, e nós dissemos assim: Xaxim é de Jesus, e Xaxim começa a ser transformada. Existe um nível no Senhor onde nós vamos contra os principados, as potestades, as doenças, as enfermidades, e nós dissemos que elas batem em retirada, e elas batem em retirada por causa da autoridade que Deus libera sobre a nossa vida, em um nível mais profundo, em um nível mais alto. Se coloque de pé, igreja. Eu quero testemunhar algo para vocês, enquanto o louvor se prepara aqui. Por muitas vezes eu orei, eu fiz orações, que se alguém ouvisse eu orando, talvez podia me interpretar e dizer assim: esse cara é maluco. Por que esse cara ora essas coisas? Por que ele não ora coisas mais simples?
Porque eu sempre orei para que Deus viesse mudar a minha geração. Eu sempre orei para que Deus viesse mudar a realidade do local onde eu vivo, do local onde eu me posiciono. Eu sempre orei dessa forma. Um dia eu estava em casa, e eu gosto de contar esse testemunho. O pastor Altair, ele conta, depois que o Badia, quem conhece o Badia lá de Xanxerê? Homem de Deus. Badia testemunhou na igreja lá em Xanxerê, ele dizia assim, que um dia ele pediu para Deus, disse, Deus, quem eu sou para ti? O que eu sou para ti, Deus? E a Bíblia diz que Deus, o Badia diz que Deus respondeu para ele e falou assim, Badia, você é o resto. Sabe aquele restinho no fundo do tacho, quando você chegava em casa da roça e só tinha aquilo para comer, e aquele restinho era o melhor, para ti era um banquete, então, Badia, para mim você é o resto. E eu achei aquilo tremendo, e o Badia veio, trouxe esse testemunho, e todo mundo chorou, todo mundo se impactou. E daí eu escutei o meu irmão dizendo uma vez, que orou da mesma forma, Deus, o que eu sou para ti? E Deus falou para ele que ele era uma patrola, tu lembra? E ele era mais pequenininho, agora ele já é maior. Deve ser uma reta escavadeira agora. Tô brincando. E patrola porque ele ia abrir caminho onde não tinha caminho. Glória a Deus. Alguns de vocês não vão precisar pagar esse preço porque ele já está abrindo caminho para vocês. Ele já está preparando a base. A base já está preparada. Vocês não vão precisar passar por isso. Maicon, Duda, vocês não vão precisar limpar o caminho, vocês não vão precisar tirar os entulhos, porque o pastor Altair já vem fazendo isso há bastante tempo. E eu estava em casa um dia, minha esposa trabalhava na farmácia, trabalhava até a noite, até 10 da noite. E eu estava em casa num dia dos meus momentos e eu disse assim, Deus, o que eu sou para ti? Mas eu estava quebrantado. Mas eu estava chorando assim de pingar no chão, e eu pedindo para Deus, Deus, o que eu sou para ti? Porque eu tinha visto esse testemunho, eu também queria saber de Deus o que eu era. E Deus falou assim para mim, você é isso aí, Gia. Pense na frustração que me bateu. Eu disse, então eu sou um chorão. Então Deus me vê como um chorão. Mas daí começou a me dar uma alegria de ser. Tá bom, Deus, eu aceito ser esse chorão na tua presença. E daí Deus falou assim para mim, mas por causa desse coração, eu vou te usar como Daniel. Deus revelou para mim aquilo que Ele esperava, aquilo que Ele esperava de mim como posicionamento. E eu vou dizer para vocês, as coisas sempre aconteceram na minha vida pela graça de Deus. Sempre foi pela graça de Deus, por favor e merecido. Deus me colocava em lugares que eu nem merecia, que eu olhava e dizia assim, por que eu estou aqui? E na época, quando Deus me falou isso, eu trabalhava na recepção num posto de saúde lá em Teotônio. E Deus falou assim, você está como Daniel. 2 meses depois, Deus me levou a estar numa posição de governo. Mesmo que eu quisesse explicar para vocês, igreja, como isso aconteceu, eu não sei explicar. Foi da mesma forma que Pedro, de Simão para Pedro. Em um momento ele era só uma pessoa que andava com Jesus e no outro momento ele já era uma referência. No outro momento foi muito rápido. Quando eu vi, eu estava lá. Quando eu vi, eu estava lá e eu sempre orava assim, Deus, eu quero marcar a minha geração, eu quero marcar o meu tempo. E esses dias eu estava pensando, eu ocupo um cargo político e nós estamos no ano de eleição. E eu, sinceramente, eu não tenho essa sede de poder, eu não tenho essa vontade de poder a todo custo. Eu acredito que Deus existe, Deus tem um tempo certo para cada propósito, e pode ser que ano que vem eu não esteja mais lá. E eu estava parando para pensar esses dias, e tantas coisas foram operadas por intermédio do meu trabalho, minha posição naquele lugar, mas uma me chamou a atenção. Nós fizemos várias áreas de lazer, isso se aplica à pasta que eu ocupo hoje. Várias praças foram reformadas, várias praças foram construídas. E cada vez que você faz algo, você recebe uma plaquinha. Vocês já viram essas placas de inauguração? E eu, no momento, o prefeito disse para mim assim, ele me mandou uma mensagem, o prefeito da cidade disse assim, Jean, para a placa não ficar muito extensa, eu queria colocar só o nome do prefeito e do vice-prefeito e o ano de mandato. Eu falei, prefeito, não tem problema. Não tem problema. Uma chapa de fé, assim, que vai durar muitos anos. Mas quando eu estava falando com ele, algo me disse assim, não, mas tem uma coisa que você quer, Gê. Que foi uma Bíblia que nós colocamos na entrada da cidade.
através do meu trabalho, nós mandamos fazer uma Bíblia, um monumento Bíblia. Nós fizemos uma inauguração lá para 500 pessoas. Declaramos que a entrada e a saída daquele município pertence ao Senhor Jesus, que cada pessoa que entrar e sair dali vai ser abençoada. Nós declaramos que Teotônia de Jesus e colocamos um marco ali. E esse marco vai estar lá, uma chapa de ferro escrito o meu nome. E eu lembrei da oração que eu fiz e disse: Deus, eu quero marcar o meu tempo, eu quero marcar a minha geração. Eu tenho certeza que aquela placa vai durar no mínimo 30 anos. E as pessoas que passarem por ali vão ver o meu nome escrito. E eu não estou falando isso para me vangloriar ou para massagear meu ego. Não, não é por isso. É que o meu propósito está sendo cumprido. E eu quero dizer uma coisa para você: talvez você sonha, talvez você almeja no teu espírito, há uma sede de mais e mais, e viver mais de Deus, e você acha que isso é impossível. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te capacita. Deus te capacita, basta você almejar, basta você querer viver isso. Fecha os teus olhos, igreja. Existem várias formas de você conhecer a Deus. Todos aqui conhecem o pastor Altair, uns de longa data, outros mais recentes. Algumas pessoas aqui talvez conhecem o Altair porque já ouviram falar dele no município. Eu não sei, eu não conheço vocês, talvez você está aqui pela primeira vez. A igreja do pastor Altair e da pastora Wanda. Algumas pessoas têm um contato assim mais recente. E vocês sabem que ele é homem de Deus. Vocês sabem que ele busca o Senhor. Vocês sabem que ele é um dos remanescentes nessa geração. Olha a diferença. Algumas pessoas ouviram falar, outras pessoas conhecem ele. Existem outros tipos de pessoas que andam com ele, que sabem da capacidade dele, que sabem do caráter dele. E existe um outro tipo de pessoa que desfruta do mesmo projeto, que participa do mesmo projeto. É a mesma coisa com Deus, igreja. Jovens, é a mesma coisa com Deus. Você pode conhecer e ouvir falar. Você pode conhecer e saber da sua capacidade, que o nosso Deus é um Deus poderoso, que o nosso Deus é um Deus soberano, mas mesmo assim você só conhece. E você pode conhecer Ele porque você anda com Ele. E você pode participar do mesmo projeto que Ele tem para a tua vida. Você só precisa querer, você só precisa crer, você só precisa desejar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus me trouxe isso agora, o Espírito Santo soprou isso aqui no meu ouvido agora. Algumas pessoas estão tendo um primeiro contato com Deus agora. Eu não sei, eu não conheço a vida de cada um aqui, mas Deus está me falando que algumas pessoas estão tendo agora, nesse tempo, o início da sua vida com Deus. E Deus vai plantar uma semente dentro do coração dessas pessoas. Deus vai plantar uma semente dentro do teu coração. E você não vai conseguir sossegar, você não vai conseguir ter paz até que essa semente venha germinar e venha dar fruto. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, que você não vai conseguir fugir do propósito que Deus tem para a tua vida. Nós estávamos cantando antes aqui de uma forma intensa: eu quero conhecer Jesus. E Jesus estava respondendo: de que nível você quer me conhecer? E nós repetimos: eu quero conhecer Jesus. E Jesus está falando: em que lugar você quer me conhecer? Porque eu tenho vários níveis que podem ser acessados. Queira você, igreja, hoje acessar um nível mais profundo. Queira você, igreja, hoje alcançar um nível maior em Deus. Fecha os teus olhos, igreja. Fecha os teus olhos. O mais importante é que você saia daqui entendendo essa palavra, porque nós desfrutamos daquilo que nós entendemos. Saia daqui, certo, igreja, que Deus tem mais. Se existe uma certeza que você tem que sair daqui hoje, é que Deus tem mais para tua vida. Conhecer Jesus. Você consegue cantar isso, igreja? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele, não tendo em mim justiça própria. E ser achado nele, ser achado nele, e ser achado nele. Os teus olhos, querido. Nós vamos declarar isso. Mas antes, nós queremos orar pela tua vida, querido. Nós vamos encerrar a gravação. Deus abençoe quem nos assistiu. Que vocês sejam